O Marcelo é um cara que acaba com a liberdade de expressão. Ele começa a gravar, acaba metade, ele não tem mais nada para dizer, menino. Olha que coisa. O bom é que dessa vez todo mundo já estava calado, né? Não tem ninguém nem falando. Mas que barbaridade. Eu tinha um monte de coisa para dizer aqui, inclusive está toda anotada já. Isso aqui é o prazer da vida do meu filho, ó. Pegar um papelzinho e ficar fazendo algumas fórmulas matemáticas. Cada um se diverte do jeito que pode, né? Eu diria que tem doido para tudo, né? Opa! Inclusive para reencarnar nessa família. Ou essa rede que você tem em casa aí, Marcelo, pelo que eu tô vendo aqui. Como é que é? Essa rede aí é uma rede que você tem atrás? Então. Isso aqui é do Audi, seu menino. Ó, aí sim. Tem até a estrutura, ó. Ó. Rapaz. Vou botar uma dessa aqui em casa. Em termos de vadiagem, Gabriel, eu sou profissional, meu amigo. Olha, Milene. Desculpe, Michele. A Milene também. Oi, Milene. Michele nos prometeu que assim que a voz dela voltar, ela vai cantar uma ópera. É isso aí. Quero vê-la. Que bom, gente, ver todos vocês aqui. Boa noite para todos vocês. Boa noite. E bom dia para a Vânia, né? Que a Vânia está no outro hemisfério. Vânia, boa noite. Então, já que você está no dia, nos presenteie aí com a oração de início, então, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos serenando, sentindo a presença desses amigos espirituais que já estão entre nós, que já prepararam com bastante antecedência esse nosso encontro. Vamos sentindo a presença de Deus entre nós, Jesus nos acarinhando, Maria, Mãe Santíssima. Vamos pedindo a eles licença para começar mais um ano de muito estudo, de muita reflexão, de pensamentos, diversão, alegria, porque é assim que Jesus espera que a gente seja. Que nossa aula seja maravilhosa, que aqueles que a prepararam estejam sentindo esse amor, para que possam passar para nós tudo o que se prepararam. E que nosso ano seja maravilhoso. Que assim seja. Obrigado, Vânia, querida. Bom ver vocês, já estávamos com saudades de vocês, viu? Desses rostinhos lindos, com saudade mesmo, né? Então, para a gente já ir se aquecendo e ficando feliz aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema chamado a riqueza da vida interior. Esse é o nosso tema inicial, né? Vitor, como é que a gente faz para mensurar o saldo? Eu queria que você desse aí levantasse o extrato de quanto está o saldo da sua riqueza interior. Você consegue dividir aí com a gente? Eu não faço ideia de como mensurar isso. Rapaz, eu achei que era só entrar no app, pegar extrato, Vitor, riqueza interior e aparecer o saldo. E achei, ia pedir para você fazer o share aqui com a gente. Talvez, se fosse possível, né? Tá, já que o app não está funcionando, se eu pedisse para você descrever sua riqueza interior, como que você faria?
Ah, que pergunta, não sei, cara. Realmente, eu acho que a riqueza que a gente tem é o quão a gente consegue se doar ao próximo, né? A ser solidário, ouvir, se colocar no lugar do outro e tentar fazer o máximo para ajudar as pessoas. Acho que isso aí, acho que é um pouco da nossa riqueza. Tem muito mais outras coisas, né? Mas basicamente eu acho que é isso. Não sei. Ok? Quem puder ajudar aí. Olha, o Vitor pediu ajuda. Vamos ver se alguém vai te ajudar. Vão te deixar no paredão sozinho. Vamos ver. Xi. Marcelo, o Marcelo ali, ó. Maher, eu acho que a riqueza interior é o jeito que a gente se sente, né? Como a gente se sente, como a gente encara a vida. Então, primeiro tem esse processo, ao contrário, como a gente encara a vida e como a gente se sente. Porque o primeiro processo de encarar a vida é um processo de consciência, de tomar consciência, né? E o segundo é como a gente se sente, olhando para aquilo que a gente tem dentro de nós. Eu, por exemplo, hoje me sinto muito grato porque minha amiga Carol aceitou meu pedido de desculpas. E nós não vamos mais discutir em círculos, né? Especialmente eu. Então, ó, é assim que eu sinto, é assim que é. Evidentemente que nessa escala, se a gente fosse falar em termos de dinheiras, né? Tem um Elon Musk lá em cima, que é Jesus, alguma coisa assim, e eu estou aqui com 3 centavos no bolso, mas eu mereci eles nesse momento, porque eu me sinto legal por ser acolhido por esse grupo tão bacana. Obrigado. Que Beijo, doutor. bom, que delícia. Ou seja, de certa forma, a Carol contribuiu para melhorar o seu saldo de riqueza interior. Ela foi uma fonte de inspiração. É isso, que legal, muito bom. O Hamed fala que cada um de nós, Vitor, é uma obra-prima de Deus, única, com características peculiares. Então ele começa dizendo isso para a gente, que cada um de nós é uma obra-prima. Eu não sei se vocês têm essa consciência que cada um de vocês, Rodrigo, é uma obra-prima. Você sabia que você é uma obra-prima, Rodrigo? Não sabia? Tava esquecendo como que ele ligava o som aqui. Ah, não, não digo não, porque, nós somos obra de Deus e tal, mas o que eu acho que às vezes a gente esquece mesmo disso. Né? E É, agora você sabe que você é uma obra-prima, que você é uma obra belíssima. Eu não tenho a menor dúvida, assim, eu não tenho a menor dúvida mesmo, Rodrigo. Eu sou um pouco repetitivo nisso, mas é porque acho que a repetição também é um método de aprendizagem. Eu não tenho nenhuma dúvida, Rodrigo, que você é, sem sombra de dúvida, o ser humano mais lindo que Deus criou para você. Tenho a menor dúvida, sim. Mais lindo, mais incrível, mais capaz, né? A questão é você olhar para essa contabilidade, para começar a olhar e validar essa riqueza interior de ser quem a gente é, né? E o próprio Hamed, num outro trecho, Milene, ele fala assim, como somos todos livros diferentes, ele coloca livros diferentes entre aspas, ele fala assim, como somos todos livros diferentes, o sucesso de uma vida plena, ele dá a dica, Karina. Qual é o sucesso da vida plena? Olha só, é a gente se ler a partir do quê? A partir daí. E aí a gente se expressar perante o mundo usando o quê? A nossa originalidade. Então, Milene e Karina, se a gente se expressar do jeito que a gente é e a gente se lê de um jeito tranquilo, a gente vai ficar cada vez mais pleno na riqueza da vida interior. Mas a gente comete um erro frequentemente, porque a gente começa a se ler dizendo o seguinte, eu sou terrível. Eu nasci com defeito de fábrica. Eu faço tudo errado. Eu sou atrapalhado. Eu sou uma pessoa muito estressada.
Ah, eu sou uma pessoa desequilibrada. Ah, eu não dou conta. Eu tô feliz porque eu tô falando desse monte de coisa e eu tenho convicção que nenhum de vocês se identificou com nada disso. Yes! Ah, muito bom. Ninguém se identificou com nada disso. Ou seja, a gente está indo super bem. E por que que nenhum de vocês não se identificou com nada disso? Porque vocês são bons espíritos e espíritos que estão dioturnamente lapidando o seu autoconhecimento. Você está começando a olhar para você e ficar dizendo, nossa, como eu sou bonito, caramba, né? Às vezes eu olho assim para o espelho e digo, mas rapaz, Deus caprichou mesmo, olha que obra bela que ele fez, né? Sem ser narcisista, mas ele fez. Ah, já reclamei um pouco, acho que o volume do cabelo é exagerado, acho que é realmente uma loucura isso. Mas aí a gente olha e fala, mas está tudo bem, está fluindo, né? Mas, Marcelo Araújo, tem um contraponto disso. O Hamed fala que existem pessoas que não exercitam a leitura de si mesmos. E provavelmente eles ficam retidos o quê? Olha o que ele escreve, eu vou ler porque é muito bonito. Ele escreve assim: quem não faz leitura mesmo de si mesmo, provavelmente ficará retido na capa e distanciado do seu conteúdo. Então ele fica só preso na capa externa e ele fica distante de si mesmo, Vânia. E aí, Vânia, sabe o que ele fala? Que a gente precisa buscar o índice interno, por lista alfabética, os nomes, os lugares, os assuntos, que fazem o quê? Que permitem a gente localizar o quê? Essa página íntima. Vocês acham muito difícil fazer isso? O que vocês acham? Me ajuda. Eu não consigo ler pensamento, Milene. Diga lá. Milene e depois o Vitor. Então, eu acho que esse é o grande problema de 100%. Não, 99,9% das pessoas. É o autoconhecimento. Tu sabe muito bem, né, Marre? Tu é um profissional psicólogo. A maioria das pessoas tem esse problema consigo mesmo, ou uma pessoa muito extrovertida acha que a pessoa introvertida é a pessoa ideal para ser, a introvertida acha que a pessoa é extrovertida para ser. A pessoa nunca se olha para si mesma e sempre olha o próximo achando que eu queria ser aquela pessoa, sendo que cada um de nós é uma obra perfeita de Deus. A gente tem que se conhecer primeiramente para ter esse, como posso dizer, não sei, sabe? Não sei palavras. Ai, gente, eu sou horrível para me expressar. Mas, enfim, eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave para tudo, para a gente se entender primeiramente, para a gente ajudar o próximo, para a gente ter amor ao próximo e tudo mais. Eu quero fazer um protesto em nome da Milene, porque você falou que eu sou horrível para me expressar. Mas assim, eu tenho esse defeito, eu me amo assim mesmo. Aí você ela é horrível falando assim, sempre falando e sempre, né, colocando para fora o que ela pensa, imagina, né? É isso, então a gente vai alinhando isso para a gente. E aí a cura está em descobrir onde foi que eu aprendi que o meu jeito de expressar é horrível. E o que é que me fez acreditar que o meu jeito de expressar é horrível? Porque cada um tem o seu jeito de expressar. O problema é que ao definir padrões do que é se expressar, a gente fica preso num modelo achando que só pode ser daquele jeito, né? E eu, de novo, repetidamente, vou fazer a analogia à natureza. Quando a gente olha para a natureza, ninguém vira para a natureza e faz comparação para dizer assim, nossa, mas essa árvore, vou te falar uma coisa também, solta uma folha que eu vou te falar, só ela quer soltar folha. E aquela ali, exibida, só ela quer fazer cobertura. A gente não olha isso. E nenhuma árvore fica dizendo, sai fora aí, que agora sou eu. Então, se a gente olhar para a natureza, ela é ímpar.
E a gente é natureza, nunca esqueçam disso, né? Se você ficar com dúvidas se você é natureza ou não, olha para dentro de você e você vai ver que você tem muita natureza. Maltrata o seu corpo, ingerindo nele alimentos e bebidas não saudáveis e vê o que acontece com a flora intestinal. Ah, meu amigo, é vento, começa um vendaval, começa furacão, terremoto, começa de tudo, porque vai reclamar. Então, aproveita e olha isso, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa fazer. Mas antes disso, eu queria ouvir o Vitor, que o Vitor também ia falar alguma coisa da pergunta que eu fiz. Ia falar que talvez seja através dos outros, né? Porque é um pouco difícil, às vezes, a pessoa fazer uma autocrítica de si mesmo, porque você tem um pensamento sobre você, e aí você fica meio que naquela ali, mas às vezes você absorvendo com pessoas que estão ao seu redor ali, os feedbacks e tal, a gente consiga enxergar algo que às vezes você mesmo não acha que você tem, entendeu? Então, às vezes, pelo feedback de amigos, né? Familiares, pessoas que gostam de você, eu acho que pode ser uma boa também para você entender mais ou menos como você é, se conhecer também, né? Através Exato. dos outros. Então, também, o depoimento das pessoas pode ajudar, pode te dar um direcionamento. A gente só precisa tomar cuidado, Vitor, porque, de repente, eu estou num lugar que é mais ou menos assim. Imagina que você seja um cachorro. E aí você vai pedir opinião a seu respeito só para gatos. Rapaz, vai ser duro, entendeu? O que você acha de mim? Já vai começar assim. Já o primeiro, você fala, nossa, deve ser horrível, né? Então, também a gente precisa entender que a nossa peculiaridade e a nossa natureza vai permitir com que a gente seja visto de bom modo em algum lugar e não visto em bom modo em outro lugar. Porque também tem isso. Então, por exemplo, imagina para a nossa cultura alguém que come e arrota. Para nós é um negócio fim do mundo. E para algumas culturas isso é ok. Nossa, a comida estava boa, hein? Que beleza. E como é que a gente lida com isso? Como é que é? Então, o convite que é o que o Hamed fala para a gente, ele fala assim: ler para compreender o mundo interior. Então você se lê mesmo. Ler para assimilar com profundeza os sentimentos. Então, Marcelo falou um pouco de sentimentos. Então, e a gente, eu juro para vocês, a gente é completamente analfabeto do sentir. Porque a gente não foi educado para sentir, a gente só foi educado para pensar. Entende? Então, eu penso rapidamente. Então, eu penso assim, nossa, olha que jeito esquisito que o Vitor está falando. Olha essa Milene, que estranha o jeito dela dizer. Ao invés de eu olhar e dizer assim, eu de fato, se eu não sei, eu posso dizer, eu de fato eu não sei o que acontece, mas quando a Milene fala, eu me sinto incomodado. Então, sai da acusação para a Milene, eu começo a me perceber, Milene, que talvez alguns tons de voz ou jeito de falar me incomoda. Então o problema deixa de ser eu ter que atribuir a Milene uma acusação e eu passo a me olhar e ver essa leitura que ele aqui nesse livro está pedindo para a gente fazer. Então, como é que eu posso fazer? Então, ler o meu livro interno para observar o funcionamento da minha mente. Como que minha mente funciona? É uma mente julgadora? Minha mente é uma mente que está sempre julgando, estou sempre vendo defeito nas pessoas, entende? Eu estou olhando aqui a nossa sala e estou reparando. Nossa, o Marcelo Araújo nem arrumou o cabelo hoje, está uma bagunça, entendeu? Será que eu sou esse espírito que tem o julgamento o tempo inteiro? Como é que minha mente funciona? Nossa, eu sou uma pessoa que nada tá bom para mim. Sempre falta. Será que, Vitor, eu tenho uma mente que é uma mente que eu fico chateado porque eu sei que você e a Karina e o Marcelo são muito amigos e vocês não têm amizade por mim como vocês têm entre vocês? Então, esse refletir, esse entender como eu funciono vai me ajudar.
Porque ao invés de eu dizer o Rodrigo é horrível, eu vou dizer, mas por que para mim o Rodrigo é horrível, a Milene é uma louca, o Orlando é doido, a Michele é chata, a Natúcia é horrível, a Mima é mimada, entende? A Vânia é... Por que eu faço isso o tempo inteiro? Então, o convite é, ao invés do mundo inteiro ser ruim, por que é que eu só vejo o mundo inteiro ruim? É uma reflexão para fazer. E aí ele fala assim, então o convite para ele é você ler para quê? Para atingir o cerne da própria alma. Nossa, Brunella, o que seria o cerne da própria alma? Olha, achei bonita a palavra, mas agora eu estou mais perdido que cego inteiro. O que é o cerne da própria alma? Me ajuda, Brunella, pelo amor de Deus. Que me deram essa aula para dar e eu nem sei o que é o cerne da própria alma. Eu anotei aqui o que é o cerne da própria alma. Estou esperando. Não sei nem por onde chutar. Tem A, B, C? Vamos lá, vamos ver. O Marcelo, o Marcelo Falcão, que é o que fica lá só pesquisando, a gente pode pedir uma ajuda dele. Fala assim, o que é o cerne mesmo, Marcelo? Cerne, meu querido, este menino Maher, é a parte interna do tronco da árvore. É aquela onde a madeira é mais dura, onde se faz os melhores móveis. Uau! Então, é a parte de dentro. E essa figura de linguagem chamada o cerne da própria alma diz é o âmago do ser, é lá dentro onde a coisa pega, onde está toda a lixarada. Uau! Quer dizer, entrar naquele miolo assim da minha alma, né? E aí, olha como já facilitou, Brunella. Como é bom a gente ter um Marcelo na nossa vida. Apesar do Marcelo ser uma pessoa que, quando ele usa um tipo de linguagem, eu fico triste. Mas hoje ele começou a aula dizendo que a riqueza interior dele melhorou porque ele, com a Carol, se retratou e o autoconhecimento dele também se edificou. Olha que coisa boa, coisa bonita, né? É isso. A gente vai errar um monte, né? E tem gente que... E às vezes a gente comete o erro de pensar assim, falar, gente... Uma vez uma pessoa me perguntou, Maher, como um professor, um estudioso do espiritismo, que trabalha na casa de Deus há tanto tempo, que prega amor e caridade, pode falar uma coisa dessas? Eu respondo, falando. Não, Maher não fala o negócio. Mas é verdade, tanto é que ela falou. Tanto é que a gente fala. Por que a gente fala? Porque a gente ainda não atingiu o cerne da própria alma, né? E aí, quando a gente atinge o cerne da própria alma, a gente para de julgar pessoas. A gente para de dizer eles e nós. A gente pode dizer, nossa, como aquele bando é diferente, né? Imagina lá, Vitor, nós os gatos, olhando e falando assim, meu Deus, como os lobos uivam, né, gente? Todo dia eles uivam. E a gente ficar tranquilo com isso. Dizer, eles uivam. E aí a gente fica em paz. Então, Brunella, temos que achar o cerne da própria alma. Eu acho, eu repito muito também o Rapa, porque eu acho que o Rapa, ele achou. O Marcelo do Rapa, que é um outro Marcelo, diz assim, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Então o cerne da alma dele está com a arma apontada para a cara do sossego. É um caminho. E aí, para a gente ir finalizando, não ler só para ficar na superfície romanceada. Pelo amor de Deus, atenção nisso. Não ler só para ficar na superfície romanceada. Porque se a gente ficar só na superfície romanceada, você sabe, né? Cadê? Vou brincar com Mima. Ô Mima, tu sabe que eu vou dizer uma coisa para ti. Caetano é lindo,
Gil é lindo, Vitor é lindo, e Maher também, mulher da peste. Se a veste, não, né? Então, é uma delícia. Eu sou apaixonado pela Bahia e pela cultura baiana. Mas a gente faz uma brincadeira e uma vez um baiano diz assim, isso aí é de mau gosto, viu, Maher? Só para te avisar, viu? Aí o outro baiano disse assim, não é não, porque a gente tem isso, agora você tá é com inveja. Ele diz assim, a gente tem isso, mas tu tá é com inveja, então tá certo. Que é um pouco... É uma delícia a gente ver as coisas lindas, mas a gente tem que ter uma noção de que a gente está com dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu tenho que dizer isso, nossa, eu tenho dificuldade de aceitar o que a Mima pensa. E como é que eu tenho dificuldade de aceitar como ela pensa e eu posso conviver com ela sem desejar aniquilar o que ela pensa? Isto é amor. Isto é o que o Vitor falava no começo da aula. A riqueza está em também contemplar o outro do jeito que ele é, né, Vitor? É também respeitar o outro. Rapaz, mesmo discordando frontalmente. E aí ele fala assim, não ler para considerar apenas uma face. Olha isso, não ler para considerar apenas uma face ou um aspecto dos fatos. Cuidado. Porque a gente lê uma face ou um aspecto dos fatos e toma aquilo como verdade. Lembrando o brilhante, que eu já esqueci o nome dele, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não esqueçam disso, né? Leonardo Boff. Leonardo Boff, obrigado, meu amigo. E não ler somente para divagar em histórias fantasiosas e repetitivas. Não fica divagando. E nem fica dizendo. Vamos para frente. Então, o convido vocês a ler esse capítulo do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Eu não convido vocês para ler o livro só para responder o quiz, pelo amor de Deus, porque isso é o menos importante, o mais importante é ler para aprender. E ele pega uma citação de Romanos 7,6, que é assim: e assim podemos servir em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Uau! Então, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, que fica essa ideia para vocês da riqueza interior. Eu preciso passar aqui já o bastão para o meu colega, que fará a segunda parte, que vocês possam aproveitar ao máximo, né? E aqueles que quiserem ampliar mais sobre a riqueza interior, amanhã teremos uma outra leitura sobre esse tema com a Mari, no Gold Coast Spirit Center, e não foi combinado, mas caíram os temas parecidos, não foi ensaiado, e não é que a Mari vai falar disso, então vocês vão ter uma versão, fazendo uma brincadeira com a minha amiga árabe, uma versão palestina brasileira e uma versão japonesa brasileira. Aí vocês vão poder ampliar a riqueza da vida interior de vocês. E, Vitor, quando você achar o app, me manda o extrato. Não esquece disso, não. Que eu quero instalar também aqui para ver se eu vou me tornando um pouquinho melhor. Vou procurar. Se tu acha difícil de te expressar, eu te digo o seguinte, ó. Os homens morrem antes que as meninas porque não conseguem nem chorar, nem falar. Fica fermentando aquela titica lá dentro, até dar um negócio no coração. Eu sei exatamente como tu te sente. É horrível isso, mas assim, a gente vai trabalhando, né? É isso que importa. É isso. Perfeito, Mi. É isso mesmo. Bom, meus queridos, agora saindo daqui, pra gente, com esse meu sotaque que eu não sei nem de onde é, vamos para lá, para o Nordeste, que eu adoro. Você não vai contar a história do obsessor, não, né? Eu pensei que você ia contar a história do obsessor antes de começar toda a segunda parte da aula. Rapaz, eu fiquei com medo da Karina se eu falasse isso, entendeu? Mas acho que eu vou deixar a liberdade para você poder contar. Tá certo. Então, na verdade, o meu personal trainer espiritual, ele me ligou essa semana passada e falou assim, ó, tem uma missão para você. Eu digo, é. Você vai dar uma aula na segunda-feira. Eu digo, opa,
Vamos embora, né? Se é para missão dada, missão cumprida. Como passei muito tempo no exército, eu sei o que é isso. Então foi o seguinte, me deram a missão na quarta-feira passada e dessa aula na segunda-feira. E eu só tenho a agradecer. Vocês não imaginam a bênção e o quanto foi bom para mim ter estudado esses dias para conversar com vocês hoje, que a gente vai conversar. Né? Então, antes de começar com PowerPoint, apresentação, ou falar sobre o assunto, né, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim, o que eu vou trazer para vocês hoje é fruto desses dias que eu passei estudando e pesquisando. Não tenho a pretensão de dizer que é o mais certo, o mais errado, o mais correto, o menos certo, né? Mas a minha pretensão, a minha vontade é despertar em vocês, né, a curiosidade, né? Assim como nesses dias que eu passei estudando e tentando entender, né, tantas coisas que foram clareando e tantas coisas que foram ficando mais inubiadas, porque eu digo, opa, isso aqui eu tinha um conceito completamente diferente. E confesso a vocês que muita coisa que eu fazia, muita coisa que eu praticava, eu estava fazendo errado, né? Segundo o que eu estudei esses dias agora. E vou me aprofundar mais para realmente entender melhor e conseguir começar a fazer as coisas mais corretamente. Então, a nossa conversa de hoje... Oi, fala. Marcelo, me permite só uma parte, porque eu acho que é importante dizer, porque alguém pode pensar assim, nossa, mas ele nem conhecia tão bem o conteúdo, deram a missão para ele na quarta-feira, para ele falar na segunda-feira. Além dessa pessoa, desse obsessor dele ser maluco, doido, e ainda atribui a responsabilidade a alguém não capacitado. Aí você dá uma missão para a pessoa e ela compra 3 livros, devora os 3 livros para dar aula. Ah, gente, Não, eu prefiro gente assim. Não devorei os 3 livros não, mas tô a caminho deles. Mas assim, eu achava... Agora eu entendo perfeitamente aquela frase de que eu só sei que nada sei, porque eu achava que conhecia alguma coisa, eu vi que eu não conhecia nada, né, e que estava algumas coisas fazendo errado. Então, sem maiores delongas, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos para os finalmente, então. Vamos para os finalmente, né? Parar de falar besteira e falar alguma coisa que realmente traga conteúdo. Vocês conseguem ver a minha tela já, não? Conseguem? Joia. A tela está correta? Que é a primeira telinha? Joia. Então, a aula que me foi, não a aula, mas a conversa que a gente vai ter aqui hoje, né, que a gente vai conversar, e eu espero que... Eu sei que muita gente tem um conhecimento aprofundado sobre esse tema, então, por favor, cooperem, por favor, ajudem, por favor, compartilhem o conhecimento de vocês também, para que a gente consiga enriquecer a discussão e que no final desses 50 minutos, 1 hora, a gente consiga sair com muitas dúvidas e pesquisar muita coisa e tentar aprender muito mais. Então, a primeira aula é sobre magnetismo. E aí, a gente vai falar um pouco da história, sobre a teoria, sobre Mesmer, né, e falar um pouco do magnetismo. E aí, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, mas por que eu tenho que estudar magnetismo no espiritismo? Né? Não é espiritismo? O que é que eu vou fazer com magnetismo? Vocês têm alguma ideia de por que a gente tem que estudar magnetismo? Marcelo, eu sei porque... Não sei, mas eu já ouvi falar porque aí no Brasil a minha mãe, há alguns 2 anos, não sei, ela dá o passe magnético. Joia. Foi quando eu comecei a saber mais ou menos, mas eu não sei muito bem o que é ainda. Perfeito. As suas 2 respostas foram perfeitas. A primeira você falou que não sei, e acho que é exatamente por aí que a gente tem que ir. Não sei, então vamos tentar descobrir. Né? E também a outra que você falou, sua mãe dá o passe magnético existe dentro do espiritismo. Então, lá na Revista Espírita de 1858, né, Allan Kardec ele fala o seguinte: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar esse nome, porque nada era novo, né? A gente sabe que o espiritismo, os fenômenos espíritas já vinham de muito tempo antes.
ia desfechar um golpe fatal no magnetismo. E com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções, por exemplo, como talvez o materialismo, outras ciências, outras teorias que se discutiam naquele momento. E aí ele completa: a mais aperfeiçoada fez esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se, e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Aí o grifo e aí o negrito é meu. Então, na Revista Espírita, em 58, Kardec dizia que o magnetismo e o espiritismo, eles se completam. Então, eu comecei no espiritismo em 2002, 2005, por aí, e eu nunca tinha estudado magnetismo em profundidade, para ser muito sincero. E é uma coisa que está lá na Revista Espírita, que Kardec deixou como orientação para a gente, que são ciências que se completam. A gente tem que, para entender o espiritismo, a gente tem que entender o magnetismo. Então, ele continua dizendo na Revista de 69, ele fala o seguinte: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ou seja, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber como o magnetismo funciona para conseguir entender muita coisa que tem no espiritismo. Então, muita coisa que a gente lê, né, talvez a gente não compreenda realmente o que Kardec quis dizer ou como as coisas funcionam, porque a gente está faltando esse outro lado da perna, né, para conseguir se manter em equilíbrio e ter o conhecimento completo, ou pelo menos a visão mais ampla do que quis dizer Kardec naquela época. Então, eu vou pedir para vocês uma outra coisa. A gente tem que se transportar ao século XIX, né? A gente tem que pensar agora, que a gente vai conversar a partir de agora, na verdade, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Então, a gente tem que ter a cabeça como a gente estivesse vendo naquela época agora. E outra coisa, a gente vai ver que muitas coisas ainda não existiam, muitos conceitos que para a gente hoje é óbvio, é claro, naquela época não era, naquela época não existia. Então, na medida que a gente for conversando, a gente vai pensar assim, mas isso aí é óbvio agora. Né? Vamos tentar colocar a nossa cabeça, nos transportar para aquela época, porque a gente vai conseguir, talvez, entender um pouco melhor e compreender um pouco melhor as coisas. Mas aí, que magnetismo é esse? Que tipo de magnetismo é esse que Kardec fala que é a irmã, que é a ciência gêmea do espiritismo, que as duas se completam? É esse magnetismo aqui? É o magneto aquele que, né, que atrai tudo que é de ferro, que é metálico para ele. Será que é esse magnetismo que Kardec estava falando? Não. Será que os X-Men se basearam no que Kardec deixou aí no magnetismo para criar a série deles? Alguém tem algum guess, pelo menos? Não? A melhor resposta eu não sei. Se você disser não sei, você está certo. Acho que eu visualizo assim, ó, quando vem o magnetismo negativo, assim, ó. Eita, eu não tô te vendo. Deixa eu mudar isso aqui, eu consigo ver vocês. Tá me vendo agora? Agora eu tô. É que eu que não tava vendo os quadradinhos. Eu falei, eu acho que eu visualizo assim, quando o magnetismo é negativo. Assim, né? Assim, espalhado, assim. Fala, Vitor, você ia falar alguma coisa? Talvez todos nós tenhamos, né, um campo magnético, assim como a Terra tem. Então, a gente, como parte disso tudo, a gente está ali, né, emanando magnetismo, recebendo, e assim como a Terra inteira também, né, o universo inteiro. Mas olha, eu estou em 1780, eu não sei que danado é campo magnético, o que é magnetismo, o que é... Como é que me explica essa história aí? Como é que isso funciona?
Aí complicou. Aí complicou, né? Não é a famosa aura? Áurea? O que é áurea? Eu tô em 1782, eu não sei o que é áurea. Mas tem gente que vê a aura muito tempo atrás. Consegue ver Então, como? Aí atrás de Milena. Aí atrás Atrás da de mim eu tô Milena vendo. tem uma. não, mas eu quero dizer a aura de cada um, sabe? Quanto mais a pessoa iluminada, mais ela espere luz e tal. O que é Sei, isso? gente. A gente Não viu sei. isso numa aula do Plínio. O que é que você acha que era essa aura que ele tava... O Plínio conversou sobre isso com a gente. Eu esqueci. Esqueceu. Bom, eu também não sei, que eu tô em 1700, eu também não sei nem o que é aura. Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir essa história, então. Na verdade, o magnetismo que Kardec fala é desse cidadão aí. Alguém já viu a foto desse cidadão? Não? Já sabe quem ele é? Cidadão simpático aí, com essa cabeleira vasta. Não, Mesmer? É o Mesmer, muito bem. Muito bem, meu irmão. É o Mesmer. Então, esse cidadão aí, ele desenvolveu uma teoria, um estudo sobre o magnetismo animal. E é esse magnetismo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E é esse magnetismo animal que Kardec fala na revista Espírita, que é a ciência gêmea do espiritismo, que se você não entender uma, você não entende a outra. Fala, Marcelo. Certamente tu vai dizer que o Mesmer não sabia muita coisa, né? Lá em 1700, ela vai Guaraná de rolha, né? Lembra que eu tô ele nasceu em 1734. Jesus. Então, foi o que eu falei para vocês. Vamos pensar, ou vamos tentar nos transportar a 1734 e imaginar como é que era a ciência daquela época, qual era o conhecimento daquela época. Então, por exemplo, você falar para mim de campo magnético em 1734, eu não sei o que é campo magnético ainda. Você fala. Eu creio que hoje, se Mesmer tivesse desenvolvido a teoria dele, hoje ele ia chamar não magnetismo, mas campo energético, né? A energia, vamos lá, vamos começar a brincadeira então. Energia, se fosse energia, você conseguiria, você é engenheiro, se fosse energia, você conseguiria medir, não conseguiria? Se eu tiver a ferramenta certa para medir. Você consegue medir. Se eu tiver Então, a ferramenta certa. Aí vamos conversando que a gente vai chegar nesse ponto da energia de novo. Então, Mesmer nasceu em 1734. Então, ele nasce de uma família que não é muito rica, não é muito abastada. Na verdade, os pais deles viviam numa pequena área de uma fazenda de um cardeal. E ele era como se fosse, o pai dele era como se fosse o cuidador daquela área de caça para o cardeal. Só que Mesmer era muito inteligente, né? Então pegava as coisas muito fácil, aprendia muito fácil, aprendeu a ler sozinho, né? E com pouca idade já se interessava por muitas coisas, e o cardeal percebeu isso e fez, não, esse menino aqui vai longe, né? Como o Marcelo, esse menino aqui vai longe, aí vamos ajudar ele. Então, ele foi custeado, todos os estudos dele foram custeados pelo cardeal. E aí ele já ingressa, em 50, ele já ingressa na Universidade Jesuíta, né, e começa a estudar, né, Galileu, Descartes, Kepler, Newton, e já chega ao doutorado, com muito pouca idade. Depois ele vai para a Áustria. Na Áustria ele começa a estudar primeiro leis, que seria um direito, mas aí ele transfere-se depois para a Universidade de Medicina, e é onde ele desenvolve toda a carreira dele, também fazendo um doutorado, né, e estudando naquela época com não vou chamar de tecnologia, mas com uma medicina diferenciada para aquela época. Como é que funcionava a medicina naquela época, né? Se a gente lembra desses filmes de época, que a gente vê o rei, né, na batalha, ferido, então chama o médico, aí vem o médico com aquele gorrinho assim na cabeça, né, e vem e vai fazer uma sangria no rei, né? Então, porque o sangue estava impuro, então a doença sai pelo sangue, ou senão eu vou colocar umas bolinhas e vou esquentar, e aquilo ali vai fazer com que a impureza saia pelo calor. Então, era assim como funcionava a medicina naquela época. E Mesmer foi estudar com esse cidadão, que eu não consigo dizer o nome dele. Fala aí, Marcelo, tu que é alemão. Gerhard von Swieten. Pronto. Ele tinha reformulado todo o curso de medicina naquela época.
onde ele acreditava que o atendimento, a medicina deveria ser voltada primeiramente para todos, não só para aqueles abastados que tinham dinheiro, que tinham como pagar ou ter um médico, né, particular. E ele também pregava que a medicina deveria ser mais próxima da pessoa, você teria que entender melhor como a pessoa funcionava, né? Perguntar o que é que ele estava passando, o que é que ele tinha sentido, se ele tinha tido algum tipo de contrariedade, né? Tentar estudar a pessoa não só a partir do momento de uma doença, né, específica, de um ponto específico, mas de uma coisa mais global. O que a gente chamaria hoje mais holístico, não holístico, mas, né, tentar entender todos os lados da pessoa, não só o ponto da doença. E aí, em 1766, ele conquista também um Ô, doutorado. Marcelo, Fala. lembra um pouco a consulta fraterna, né? O jeito que Exato. ele defendia, né? Isso, exatamente. Ou seja, não é só simplesmente ir tratar a doença especificamente. Ah, eu estou com a dor no meu cotovelo. Não tá certo, vamos olhar o seu cotovelo. Não, ele pensava, peraí, então, o que aconteceu, né, na sua vida nos últimos, sei lá, 6 meses? Como é que você tem se comportado? Tem tido alguma contrariedade? Né? Ou seja, ele tentava entender o que estava acontecendo na vida do cidadão, não somente ir lá e olhar o cotovelo dele, que ele se reclamava daquela parte do corpo. Então, em 1766, ele, mais uma vez, ele conquista um doutorado, e dessa tese de doutorado é que sai toda a teoria que ele desenvolve sobre o magnetismo. E aí vamos lá. O que ele fala é que tudo no universo, né, a gente tenta sempre, ou tende sempre ao equilíbrio. Então, a Mesmer acreditava exatamente nisso. Ele dizia que o corpo ele vai lutar para permanecer saudável. Só que muitas vezes ele não vai ser forte o suficiente para conseguir cumprir, né, conseguir vencer essa parte da doença sozinho, ou conseguir atingir o ciclo da cura sozinho. Mas que nosso corpo vai tentar sempre manter o equilíbrio, ou seja, né, conseguir, se eu estou com uma doença, eu vou tentar, meu corpo vai começar a se equilibrar, tentar lutar com essa doença para voltar ao estado saudável. Ele fala também que o nosso organismo tende a se manter saudável ou recuperar a saúde quando ela é perdida. Então, com isso na cabeça, então, é sempre a tendência de chegar ao equilíbrio, de manter o equilíbrio. Então, essa era uma dos pilares, né, que Mesmer trazia dentro do seu magnetismo. E aí, qual era a teoria de Mesmer? Qual a teoria do magnetismo de Mesmer, o magnetismo animal? Ele dizia que um indivíduo saudável, unido a um paciente que está doente, estabelece uma sintonia e, por meio desta sintonia, a vontade do paciente é reforçada de tal modo que vai fazer com que o seu corpo tenha redobradas forças para conseguir recuperar a saúde. Então, olha só, Mesmer está falando isso em 1766. Né? Ele fala que no magnetismo, como é que a cura vai se proceder? Vai se proceder a partir de um indivíduo saudável, né, se sintonizar com o indivíduo que está doente, e nessa sintonia, ele vai reforçar a vontade do paciente em se recuperar. Vai reforçar a vontade do próprio paciente em conseguir recuperar a sua saúde. Então, essa era a teoria de Mesmer. Essa foi baseado nesse simples statement, vamos dizer assim, né? Tá aí toda uma ideia e uma teoria que vai ser desenrolada por muito tempo e vai ser levada para frente, e que também Kardec depois vai dizer e vai afirmar que são ciências gêmeas. Então, aí tá Esse desejo barra fé tem que fazer parte, então, senão, teoricamente, esse magnetismo não serve. O que é fé? É você acreditar Acreditar em quê? que você vai ser curado. Que você vai ser curado, certo? Aí você está me Nesse falando caso, de né? fé em 1730 e pouco, ou 1766. Mas como é que era a igreja? Como é que era a fé naquela época? Em que as pessoas acreditavam naquela época?
como é que era, quem que dominava o pensamento religioso naquela época? O cristianismo? O cristianismo e a Igreja Católica, né? E que Fala, era Mima. É que a Mima levantou a mão. Fala, Mima. Não, eu só respondi, Igreja Católica. Mas você ia falar alguma coisa antes disso? Eu vou fazer a pergunta depois que ela terminar a exposição, pode ser? Claro, claro. Eu diria não a Igreja Católica, as pessoas acreditavam naquilo que elas eram mandadas a acreditar. Sim, mas assim, era aquela história do inferno, do céu, do você ter mais dinheiro e conseguir o seu lugar no céu, ou você não ter dinheiro nenhum e você está renegado ao inferno. Então, por mais vontade, por mais fé que eu tivesse, será que eu conseguiria meu espaçozinho no céu? Pensando naquela época, né? Mas mesmo aí ele não tá tratando de fé. Aí não é ainda uma questão de fé. Né? O que ele fala é da vontade. Né? A vontade, como o Andy trouxe, eu diria que a fé seria o exercício da vontade. Aí, pensando nesse sentido da fé. Fala, Mima. Desculpa. Então, essa questão do mesmerismo, essa questão do magnetismo, o que ficou bem forte para mim é que isso aí não tem a influência dos espíritos, né? Não tem a influência dos bons espíritos, não tem o local, não tem a instrução, não tem a evangelização, você simplesmente vai para o magnetismo, você faz o magnetismo. E aí eu estava achando bem interessante esse entendimento de que quando você faz isso, você exaure a própria pessoa que está fazendo o passe magnético, né? Que está fazendo só o magnetismo. Porque você não tem os bons espíritos né, mandando os fluidos por você, é seu. E aí eu queria ver se você respondia, eu não vou te colocar no spot, mas do reiki, não, tudo bem. Do que, desculpa? Dessas coisas de passe, de reiki. A gente vai chegar lá. Bom, o reiki eu não conheço. Se alguém conhecer, quiser falar sobre o reiki, está aberto para falar. Eu não conheço do reiki. Então, eu não posso falar uma coisa que eu não conheço. Mas lembre o seguinte, a gente está em 1766. Kardec nasce quando? Kardec nasce em 1804. Né? Tudo isso aí não tem nada, assim, o espiritismo não tinha nascido, né? Quer dizer, eu digo, com Kardec ainda, né? Então, por isso que eu falei, vamos se transportar para aquela época e pensar como se nós estivéssemos naquela época. Então, naquela época não tinha a codificação espírita ainda não tinha aparecido, né? Já possivelmente já se falava em espiritualismo, já poderia se ter uma psicologia espiritualista, mas o espiritismo, a codificação vai aparecer quase que 100 anos depois, né? Em 1857 é que é lançado o Livro dos Espíritos. Mas a gente vai chegar no que se perguntou sobre o passe, né? A gente vai conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente conversa. Então, pensando em 1766, Kardec só nasce em 1804. Né? Então, Mesmer desenvolve essa teoria. Ele fala que o indivíduo são, através de sintonia, ele redobra ou ele reforça a vontade do paciente em se curar. Todo mundo entendeu isso? Joia. Então, quem cura quem? A própria pessoa, né? Porque a vontade é dela. Beleza, exatamente. O nosso amigo Jesus já disse, né? A tua fé te curou. Exatamente. Né, Jesus, ele dizia que a primeira coisa que ele perguntava, o que ele perguntava? Antes de fazer qualquer cura, o que ele perguntava? Você quer se curar? Né? Você quer se curar? Porque se o indivíduo não tiver vontade de cura, nem Jesus vai conseguir curar ele. Então, primeira coisa, você quer se curar? Tá. Então, está curado. E vai que a tua fé te curou. Então, como a gente começou antes, a fé nada mais é do que o exercício da vontade do indivíduo. E aí, adiantando alguns anos aqui, uns 100 e poucos anos na frente, a gente vai aprender que o espírito ele tem 3 atributos. Quem lembra dos 3 atributos do espírito? Vontade é um deles. Inteligência é outro. Livre-arbítrio? Pensamento.
né? Então, vontade, inteligência e pensamento são 3 atributos do espírito. Mas isso só vai vir muito tempo depois. Então, com a teoria de Mesmer, ficou claro que, na verdade, quem se cura é o próprio paciente. Então, não é um magnetizador lá que está reforçando a vontade do paciente que está curando ele. A sintonia entre os dois, a sintonia de vontades, claro que o magnetizador ele tem que estar com também a vontade de ajudar, né? Mas a ideia de Mesmer é que, na verdade, o magnetizador, através da sintonia, ele ia reforçar, ele ia soerguer a vontade do paciente em curar-se. Então, ele fala que é a sintonia das vontades que amplia as forças do indivíduo, a concentração dele na busca da saúde para que o corpo se recupere. Então, quem se recupera é o próprio corpo, pela vontade do indivíduo que está doente. Mas a ajuda do magnetizador vai reforçar a vontade dele. Ficou bem claro isso para todo mundo? Joia. Lembra que aí a gente está ainda antes... Kardec não tinha nem nascido ainda, certo? Então, vamos lá. Quem está nessa mesma época e que desenvolve uma medicina usando o mesmo princípio é Hermann. Todo mundo conhece, eu já ouvi falar em Hermann. Eu nunca consigo dizer esse nome de alemães. Eu falei, Marcelo, como é que se pronuncia isso aí? Diz aí. Hahnemann. Hahnemann, pronto. Hahnemann foi o precursor, o inventor da homeopatia. Então, a homeopatia, ela também usa o magnetismo. Ela usa a mesma ideia de que a vontade, né, tem que ser também a vontade do paciente em curar-se. Mas uma coisa também que a homeopatia usa e que também vem do magnetismo é a questão de você acelerar o ciclo da doença, você acelerar os sintomas, você acentua os sintomas para que o ciclo da doença se acelere e a cura seja mais rápida. Então, a ideia da homeopatia é essa, isso vem também da ideia de Mesmer. Então, ele fala aqui que quando Hahnemann descobriu a homeopatia, dizia que por meio de alguns remédios conseguia reforçar os sintomas, que são relacionados com a luta do organismo contra a doença e acelerar o seu ciclo. É a mesma teoria de Mesmer. Ele também usou passes magnéticos no tratamento homeopático. Então, o que acontece? Como seria isso? Vamos supor que eu estou com uma inflamação em alguma parte do meu corpo que me está dando febre. Então, o passe magnético ou homeopatia, o que ele vai fazer é me dar mais febre. Mas, opa, mais febre, então não está funcionando. Que remédio é esse que está me dando mais febre? Na verdade, a gente sabe que a febre, o aumento da temperatura do corpo, é para que a virose ou a bactéria, ou que esteja se multiplicando no nosso corpo, ele desacelere e dê tempo do nosso corpo reagir e combater aquela doença ou aquilo que está me causando a febre. Então, se eu aumento a minha febre, eu estou dando mais tempo para o corpo se recuperar, ou seja, e eu vou conseguir ficar curado ou ficar bom mais cedo. Então, essa era a ideia da homeopatia e também era a ideia do magnetismo, acelerar os sintomas da doença para que a cura venha mais rápido. Então, os sintomas do esforço devem se ampliar, né? E os causados da doença pela doença vão declinar. Ou seja, o meu corpo se esforçando para curar a doença, com o magnetismo ou com a homeopatia, nesse caso, que usa o magnetismo, ele vai se acelerar, ele vai aumentar, e o da doença ele vai diminuir. Então, como se fosse a gente pensar na doença, no ciclo da doença como um gráfico, né, como uma curva, esse ponto alto da curva, ele seria adiantado no tempo, né, com a ideia de Mesmer da magnetização, e que a homeopatia também teve a mesma teoria. Certo? Então, além de você agir na vontade do paciente, a ideia do magnetismo animal é que você acelere os sintomas da doença para que a cura chegue mais rápido. Isso ficou confuso ou está tranquilo? Mima, eu vou no finalzinho eu vou dizer quais foram os livros. Eu vou colocar o último slide tem exatamente os livros e quem é o autor, né, que discutiu tudo isso. Ok até agora? Tudo tranquilo? Vamos lá. Então, como é que era a ciência daquela época, né? A ciência daquela época achava que o universo era um vazio. Não tinha nada no universo. Que as coisas todas eram compostas de átomos.
Ou seja, se eu tenho uma barra de ferro, na verdade eu tenho lá umas bolinhas que são ferro, e essas bolinhas estão no vazio, como se fosse esse desenho que está aí do lado. Então, se eu tenho madeira, na verdade a madeira ela é feita de bolinhas de átomos de madeira e que está tudo no vazio. E o único, talvez, não existiu a ondas a não ser aquelas que trafegavam pelo ar. Então, essa era a ciência da época, essa era a ciência que tinha na época de Mesmer, né? E também um pouco depois na época de Kardec, mas essa era a ciência da época de Mesmer, só para a gente entender, né, o que é que a Mesmer estava se deparando em termos da teoria dele, o que é que a ciência estava dizendo naquela época e como que ia ser o confronto do que ele dizia com o que as pessoas sabiam naquele momento. Então, aí, tudo bem, né? A gente viu que uma pessoa sã entra em sintonia com a pessoa doente, essa sintonia soergue, né, reforça a vontade do paciente em se curar. Mas como é que era essa sintonia? Como é que isso se dava? Né? O que é que acontecia para que essa sintonia acontecesse? Então, como é que poderia haver uma comunicação de uma vontade com a outra? De um pensamento com o outro? Como é que o pensamento chegaria de um indivíduo até o outro? Como é que vocês acham que... Lembra de como é que era a ciência? Lembra que Kardec ainda não apareceu ainda no pedaço. Então, pensando naquela época, como é que vocês sairiam dessa sinuca de bico? Mandavam um WhatsApp, assim? Não? Acho que aquele app lá Naquela época não do dá. Vini. Deve o ser Victor bolinhas de pensamento, deve ser átomos de pensamento. Então, os átomos de pensamento sairiam. Então, se eu tenho um átomo de pensamento, quer dizer que eu posso ir montando muitos átomos juntos e criar e ter um pensamento na minha mão aqui. Deve ser, né? Será Lá que é no isso? vazio, ainda no vazio. Ainda no vazio. Então, olha só. Teria que ter um meio condutor, né? Porque se há uma sintonia, se há uma correspondência, se há uma influência da minha vontade, não influência, na verdade, um desejo de reforçar a vontade do outro, esse desejo tem que chegar até ele. Para chegar até ele, tem que passar por alguma coisa, vocês concordam? Né? Então, Mesmer, ele sai com a seguinte teoria. Todos os fenômenos da natureza, todas as forças da natureza estão representadas por ondas e não por emissão de substâncias. Então, as ondas causam vibrações em um meio tênue. O meio mais tênue que nós conseguimos perceber é a luz. Ele propõe que há um meio mais tênue que a luz e que recebe a vibração do pensamento e da nossa vontade. Agora, vocês imaginam numa ciência que acreditava nisso? Aí chega um louco e diz isso. Como é que vocês acham que a ciência da época, né, recebeu essa teoria dele? Se fosse mulher, seria queimado, né? Queimado na fogueira, né? Então, olha só o que ele pensa. Né? Vamos tentar pensar como ele pensou naquela época. Olha só o que ele pensou. Todos os fenômenos da natureza, todas as forças da natureza estão representadas por ondas e não por emissão de substâncias. Então, não há uma transmissão de substância entre um indivíduo e o outro. Então, as bolinhas de pensamento que pensou o Andy antes, segundo essa teoria que mesmo está colocando aí, não existem. Na verdade, ele fala que essas ondas causam vibrações em um meio tênue, e o meio mais tênue que a gente conseguia entender naquela época era a luz. Ele propõe, então, que existe um meio mais tênue ainda que a luz, e recebe a vibração do pensamento e da nossa vontade. Então, que meio mais tênue que a luz seria esse? É o magnetismo, né? O fluido universal. O que mesmo propõe, antes mesmo de Kardec, é a ideia de fluido universal. Então, na verdade, o universo não está num vazio. O universo está mergulhado, embebido por um fluido universal
que é um meio mais tênue que a luz, e esse fluido universal, ele carrega a onda do pensamento e da vontade de mim até o meu paciente, chegando na vontade dele e soerguendo, reforçando a vontade dele em se curar. Então, a teoria do fluido universal, ela não apareceu com o Espiritismo. Não apareceu com Kardec. Kardec se utilizou da ciência que ele conhecia, das teorias de Mesmer, da ideia do fluido universal, né? E, claro, perguntando aos espíritos, eles confirmaram, e pela universalização do conhecimento, né? Que a gente viu isso, não posso dizer comprovado, mas foi confirmado, né, que esse era o meio. Aí você imagina Mesmer, né, trazendo essa teoria antes mesmo de Kardec chegar, consultar os espíritos e conseguir confirmar tudo isso. Então, vocês estão conseguindo compreender e entender a importância que Mesmer teve, do que ele trouxe como ciência e como conhecimento, e que, infelizmente, né, eu, por exemplo, nunca tinha estudado profundamente esse assunto. Eu não tinha o conhecimento de que, por exemplo, o fluido universal tinha sido uma teoria de Mesmer. Você quer falar alguma coisa, Maia? Não, estou aplaudindo sua aula. Ah, Sensacional. então, isso veio de Mesmer. Então, ele traz essa teoria. Então, existe o fluido universal. Então, o fluido universal é o meio mais tênue que a luz, que vai fazer com que as vibrações do meu pensamento, da minha vontade, cheguem até a do paciente. E aí, bom, tudo bem. Só que vocês já ouviram falar em sonambulismo, não? Já ouviram falar do mesmerismo, não? Que é o sonambulismo de Mesmer, né? Que ele estudou. Por quê? Porque ele dizia que quando ele entrava nessa sintonia com o paciente, tinha alguns pacientes que entravam num sono profundo. E aí aconteciam coisas que eram para ele assim, né, inexplicáveis no primeiro momento. Então, ele dizia que alguns indivíduos entravam em sono profundo, que a gente conhece como sonambulismo, e que percebiam outros fenômenos, não só a comunicação e a telepatia. Então, por exemplo, o sonâmbulo conseguia dizer alguma coisa ou ver alguma coisa à distância. Bom, mas peraí, para eu conseguir ver, eu preciso da luz. Né? E se existe um meio opaco, eu não consigo ver o que está do outro lado. Eu não sei o que está do outro lado da sala onde eu estou. Né? Mas ele dizia que essa pessoa sonambúlica, ela conseguia ver o que estava lá do outro lado. E aí, o que é que ele propõe? O que acontece, então? Porque durante o sono sonambúlico, os 5 sentidos que a gente tem, eles estão adormecidos. Né? Então, como é que o sonâmbulo conseguia ver o que estava na sala do lado? Ou conseguia falar de coisas que né, talvez ele dissesse a respeito do próprio corpo. Eu estou vendo aqui, né, que eu estou com um problema no meu fígado. Então, como é que isso acontecia? Então, a proposta era o seguinte: o nosso pensamento, a nossa vontade, vibra nesse ambiente tênue, que seria o fluido universal, de tal forma que eu posso, por meio de uma sensibilidade do 6º sentido, né, perceber o que ocorre à distância. Então, a ideia de 6º sentido também veio de Mesmer. Então, ele apareceu com essa teoria. Se os 5 sentidos estão adormecidos, eu não posso dizer que eu vi, que eu senti, que eu cheirei, né, nada. Então, alguma coisa é um 6º. A única forma de explicar é que existe um 6º sentido. Esse 6º sentido se utiliza do fluido universal e aí consegue, né, através do fluido universal, né, ver outras coisas ou sentir outras coisas. Eu não sei se vocês estão... Eu, quando comecei a ver isso, eu fiquei tão abestalhado, como dizem lá na minha terra, né, tão admirado. Eu digo, rapaz, como é que a gente, né, nunca pensou nisso, nunca estudou isso? Mas vamos lá. Aí tem uma outra questão. Então, na revista de 69, que Kardec publicou ainda encarnado, ele fala o seguinte, que em todos os tempos os magnetistas foram divididos em 2 campos, os espiritualistas e os fluidistas. Estes últimos, muito menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual,
quando não o negam absolutamente, referindo-se a tudo a ação do fluido material. Estão, por conseguinte, em oposição aos princípios com os espíritas. Então, Kardec, o que ele tenta dizer aqui para a gente é que, naquela época, existia os magnetistas, os espíritas e os fluidistas, que disseram, não. Essa história de magnetismo animal, de fluido de pensamento, tudo isso aí é fluido. Né? E como fluido é matéria. Então, essa era a ideia dos fluidistas. E Kardec diz que essa ideia é contrária ao espiritismo. Né? Então, tudo não é fluido. E ele continua dizendo assim, aliás, como dissemos, esta oposição está longe de ser geral, porque diziam que os fluidistas era a maioria dentro da ideia do espiritismo. E que ele diz, não, isso aí na verdade é uma parte bem pequena. Engraçado é que esse trecho, ele está dentro da parte da Revista Espírita que fala sobre as estatísticas do espiritismo naquela época. Então ele dizia que a gente tem 3 açougueiros espíritas, 5, né, que são costureiros, 4... Ele fazia uma estatística dos espíritas daquela época. E aí ele dizia que não, na verdade 2 ou 3% da totalidade dos magnetistas é que são fluidistas, né, que acreditam que tudo é fluido. Mas uma coisa interessante, que eu também não sabia, é que a teoria fluidista ela é contrária à teoria espírita. Né? E a gente aprende muita coisa dentro do espiritismo como sendo fluido. E que, na verdade, é uma teoria contrária à teoria de Kardec. Ao que Kardec trouxe dentro da codificação dele. Eu ainda estou estudando e espero que vocês estudem também para conseguir chegar à conclusão de vocês. Marcelo, ele trouxe um pedaço da teoria, não toda. Como? Ele trouxe pedaços da teoria, não toda. De que teoria? Da teoria de Mesmer sobre o fluido universal e essas coisas. Não, mas o que eu falo aqui é que, além da teoria do magnetismo, do espiritismo, existia um terceiro grupo que eram os fluidistas, que eles acreditavam que tudo era fluido. Ou seja, que, na verdade, não era a minha vontade, o meu pensamento, que, como onda, se deslocava no fluido universal e chegava até o paciente, mas sim um fluido que saía de mim e ia para o paciente. E essa teoria, segundo Kardec, está errada. Essa teoria vai de encontro ao que Kardec disse que era, né, que está aqui na Revista Espírita 69. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Não, eu tenho uma coisa para dizer. Meu menino, você tá... Não tinha pessoa... Eu não sei quem é o seu obsessor, mas não tinha pessoa melhor para dar essa aula do que você. Porque você é o homem do ceticismo. Olha o show que você está dando. Então vamos lá. Esse cara, né, que era o teórico do fluidismo, era o Lafontaine. E ele dizia o seguinte, ele tinha uma revista também, assim como o espiritismo tinha uma revista, ele também tinha uma revista que chamava Os Magnetistas. Ele dizia o seguinte, que somos totalmente contrários aos chefes da escola mesmeriana. As numerosas experiências que realizamos para chegar à verdade convenceram-nos de que apenas existe, quanto aos efeitos magnéticos, uma só e única causa, o fluido vital. Nosso jornal fica fechado a qualquer questão espiritualista ou espírita. E agora vamos dedicar todas as nossas páginas ao magnetismo vital. Então esse cara, ele fala, tudo que vocês ouviram de Kardec, de Mesmer, isso aí é tudo, não existe nada disso não, meu amigo. É tudo fluido vital e acabou-se. É assim que se explica tudo e fechou a porta para qualquer tipo de discussão ou de entendimento diferente daquilo. Então, esse grupo de teóricos que Kardec fala na Revista 69. Fala, Marcelo. Esse La Fontaine não é o mesmo das fábulas, tá? Que eu acabei de olhar. Não, eu esqueci de colocar o nome dele completo, desculpa, mas depois eu vejo o nome dele completo e coloco. Então, olha só. Essa foi a teoria, né? Então, o que aconteceu um pouco depois disso? Então, Mesmer, na verdade, ele viajou para vários lugares, estava na Áustria, foi para a França, ele participou da Revolução Francesa, né? Então, ele estava naquele grupo que dizia assim,
acabe com a monarquia, porque aí o rei vira um cidadão comum e aí os cidadãos comuns é que vão passar a governar. Mas não matem o rei. Não adianta você matar o rei. Né? Acabem com a monarquia, mas não matem o rei. E ele participava desse movimento. Tanto que quando ele saiu fugido da França e chegou volta na Alemanha, ele acabou sendo preso, né? Porque ele tem participado das revoltas ou do que aconteceu na França. E aí ele ficou meio que no ostracismo, meio que isolado, né? Mas ele deixou tudo por escrito, deixou toda a teoria dele escrita, deixou tudo arrumado para que esse conhecimento não se perdesse. Infelizmente, alguns discípulos dele, assim, que vieram estudar depois, cerca de 50 ou 70 anos depois, distorceram também a teoria que ele trouxe. Mas aí, Kardec, né, juntou junto com o que ele tinha estudado com relação ao espiritismo e trouxe a ideia de que eram ciências gêmeas. E aí, bom, tudo isso que a gente conversou aqui, na verdade, é obra do estudo desse cidadão. Ele é o Paulo Henrique de Figueiredo. Então, ele lançou, na verdade, tem 4 livros. Esses são os 3 que ele lançou. Né? Um é Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. O outro fala de Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec e Autonomia. Existem inúmeros seminários dele no YouTube. Né? Eu comprei os 3 livros dele, comecei a pesquisar e estudar um pouco mais. E, assim, abriu minha cabeça para muita coisa que, primeiro, eu tinha como certa, eu tinha como correta, e que, na verdade, pensando, né, e entendendo melhor, eu compreendi que estava errado. E que é aquela história, o conhecimento ele vai abrir não só portas, vai abrir o teto todo para você, né, aprender e se libertar, na verdade. Então, voltando àquela questão que a Mima tinha conversado, tinha perguntado com relação ao passe, por exemplo. Então, a gente sabe que na casa espírita existem os passes, eles podem ser classificados como um passe magnético, né, o passe espiritual ou o passe misto. Eu não vou entrar muito nesse tema porque o passe também é tema de uma aula próxima que vai haver no curso. Mas o passe que a gente dá é o passe misto, né? Então ele tem a parte magnética e a parte espiritual. Só que, pelo que eu entendi do que eu estudei até agora, não existe transferência de fluido, como eu, por exemplo, pensava. Que a gente transmitia fluido para o nosso paciente enquanto médium passista. O que o Paulo até traz como sendo a única possibilidade de fluido é o ectoplasma, que acontece na mediunidade de cura, né? Sim, eu estou falando do médium passista, do passe que a gente dá toda segunda-feira no centro, né? Que as pessoas vêm e recebem. Nem todos ali são médiuns de cura. Pode ser que exista um médium de cura, sim. Mas para a espiritualidade fazer uso do médium de cura, do ectoplasma e agir numa cura, existe toda uma outra organização por trás, né, que tem que ser feita. Então, eu tinha essa crença, eu acreditava que não, estou dando meu passe e eu estou transmitindo, né, alguma coisa para quem está ali sentado na cadeira. Quando, entendendo agora, o que eu entendo é que, na verdade, eu estou transmitindo, sim, a minha vontade, né, de que a pessoa que está ali, né, tenha a melhor disposição possível, que seja, né, que fique melhor do que quando ela chegou, mas agindo, né, que a vontade dela, que na verdade é que vai fazer a diferença, que vai fazer a cura. E claro, a parte espiritual, ela vai também fazer o seu trabalho, ela vai conseguir ver dentro do perispírito, né, ver o que está acontecendo, e a espiritualidade vai agir de uma outra maneira. Mas isso foi bom para abrir, pelo menos no meu entendimento, no que eu entendi nesses estudos que eu fiz aqui, né, esse meu conceito estava errado. A gente tem aí 12 minutinhos e eu abro para quem quiser falar alguma coisa. Por exemplo, o Reiki eu não conheço. Se alguém tiver algum conhecimento do Reiki e quiser comentar alguma coisa a respeito, dentro do que a gente conversou aqui, né, também está aberto. E agradeço a paciência. Que aulão.
Fica aqui uma interpretação, tá? Eu não queria falar só do reiki, mas primeiro de tudo, que aulão, mano. Oh. Aulão! Eu não tava enchendo o saco só do reiki, eu tava pensando nessa questão do magnetismo. Mas agora eu fiquei com uma dúvida do que você acabou de dizer. Não está sendo feita a troca de fluido? Quando a gente está recebendo o passe no centro, não está acontecendo... O fluido animal, não. Então, o que está acontecendo? Então, a espiritualidade ela vai estar agindo, né? Esse é o meu entendimento. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam e alguma coisa que eu falo de errado. Então, o passe que a gente dá no centro é o passe misto. Ele tem a parte animal e a parte espiritual. Então, mas a parte animal, a gente não transmite nada nosso. Por exemplo, eu não transmito o fluido, o princípio vital meu para o paciente. Essa transmissão de fluido, pelo que eu entendi, ela não existe. O que existe é a minha sintonia com um paciente ou com a pessoa que está ali sentada e a minha vontade para que ele fique bem, para que ele se cure, para que ele, né, consiga, através da vontade dele, se recuperar. E a espiritualidade também faz a parte dela. Fala, Marcelo. Eu acho que não tem... eu não quero dizer que está errado, está certo. O nosso entendimento lá no Brisbane é que o passe... o nosso entendimento, o que eu entendi de todas as aulas que a gente teve sobre esse assunto foi que como eles não tinham uma expressão, eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje, eles usavam a expressão fluido. E Mesmer usou a expressão magnetismo, porque o que acontece é que entre esse pedaço de ímã e esse anelzinho de metal, eles não conseguiam explicar, não sabiam que energia que era essa. Na verdade, ninguém sabe o que é magnetismo exatamente. Mas vê só, o fluido nasceu exatamente disso. Quando você coloca um ímã junto do outro, você tem um espaço no meio, não é isso? Sim. Aquele espaço, eles diziam, pô, isso não é matéria. Isso não tem nada, é um vazio. Então, o que é que está ali no meio que não me deixa juntar um ímã com o outro? É fluido. Sim, então, daí nasceu a ideia do fluido. E aí nasceu a ideia do fluido elétrico, do fluido magnético, do fluido calórico. Por exemplo, faz aí o Mr. Miyagi. Faz o Mr. Miyagi aí para mim. Faz o Mr. Miyagi. Assim. Agora bota assim no rosto. Você sente o calor da sua mão? Sim. Tem alguma coisa aí, material, entre sua mão e seu rosto? Mas, Marcelo... Aí o que explicava naquela época era fluido calórico. Tá entendendo onde nasceu a ideia do fluido? Sim, mas é isso que eu estou dizendo, seu menino. Então, seu menino, fala aí. Estou concordando. Naquela época, eles não tinham a expressão que a gente tem hoje, que é o campo magnético, que é um campo energético. Ondas magnéticas, E ondas magnéticas. Eles não tinham essa expressão. Então, a gente tem, não é um fluido magnético, a gente tem uma energia. Aí que vem o entendimento que a gente tem lá no Brisbane Spirit Center, que quando a gente dá um passe, a gente doa energias. E que no final dos passes de tratamento, a gente faz uma reenergização. A gente pede, então, para a espiritualidade que reponha as energias que, porventura, a gente tenha desprendido a mais. E eu não vi, mas me contaram, sabe, parece o Silvio falando, que as pessoas que dão reiki, muitas vezes elas ficam muito cansadas por causa disso, porque elas doam energia de si e elas não recebem, não fazem essa reposição. Como eu te falei, do reiki eu não vou falar que eu não conheço. E passe, a gente vai ter uma aula de passe, então acho que todas essas dúvidas vão ser esclarecidas. Né? Mas, assim, o que até o próprio Paulo Figueiredo fala é que se fosse energia, como a gente fala, denomina energia, a gente poderia medir. Então, quando você está ali dando o seu passe, se você pensa que você está transmitindo energia, você teria que ter uma forma de conseguir medir isso. E a gente não consegue medir. Então, a palavra energia também está... Não estou dizendo que não saia nada, estou dizendo que a palavra energia que a gente usa também é uma palavra equivocada, segundo a teoria dele.
de novo, aqui tem um campo energético que é o Wi-Fi da nossa casa. Tem um campo energético... Não. São ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Não é campo energético. Não vamos essas confundir o ondas conceito. eletromagnéticas, meu amigo, fazem a água do meu micro-ondas. Então, o que a gente vai ter uma aula para falar disso, para a gente tomar cuidado aqui para não ficar... Isso. Até porque isso daria uma reunião para a gente fazer que seria uma delícia, horas para discutir. Isto é ciência. Os cientistas dialogam desse jeito, porque não há uma obrigação de chegar a um consenso. O erro da gente num debate é que a gente... Por que a gente se inflama? E não é o caso daqui, mas é que eu estou aproveitando para trazer esse tema. É porque, lembra o que o Fontaine escreveu? Olha, não tem nem espaço aqui para espírito espiritualista, porque daqui para frente é fluido vital. Isto não é ciência, isto é fundamentalismo, porque a ciência é assim. Até que se prove o contrário, isto funciona e é isso que funciona. Mostra para mim com evidência. Isso é uma delícia, eu adoro. Deixa eu só dizer que acho que a Bárbara queria falar e o Vitor também. Isso, a Bárbara e depois o Vitor. Isso mesmo, a Bárbara Langler e depois o Vitor. Não, eu só ia comentar que eu estava lendo, eu não sei se você chegou a comentar isso durante a aula, se eu perdi, mas que ele começou usando os ímãs, e aí ele viu que o ímã não era o que estava fazendo efeito, e ele continuou usando a mão, e o movimento da mão, e só a vontade, ou o passe, ou o fluido que ele usou depois disso. Isso, eu esqueci de falar isso, mas... O movimento das mãos e dos olhos, né? Muito bem, Bárbara, obrigado por trazer essa parte, eu tinha esquecido. Que o Mesmer usou ímãs, e depois ele viu que o imã não estava, nem ajudava, nem contribuía, nem fluía, como diz a história. Fala, Vitor. Será que não seria uma mudança no padrão vibratório, que também seria uma forma de energia que tem no nosso corpo? Só que não tem como a gente medir. Através do magnetismo, não sei, talvez. Veja só, eu logo no começo da aula eu falei, eu estou trazendo para vocês aqui o fruto do que eu estudei. Eu também tenho um monte de dúvidas, né? E fiquei com mais dúvidas ainda depois do que eu estudei. E, assim, não estou dizendo que o que é certo ou o que é errado, estou trazendo para vocês o que eu estudei. E aí vou deixar na mão de vocês, que vocês vão lá também, estudem, se aprofundem e tirem os próprios, né, conclusões de vocês. A gente pode conversar e discutir mais sobre isso no nosso grupo de WhatsApp. O que eu trouxe para vocês hoje aqui foi esses meus 4, 5 dias de estudo em cima do que o Paulo escreveu nos livros dele, né, e que, para mim, me abriu janelas e portas e tetos, não só janelas, em termos de conhecimento, e que também abriu o olho para coisas que eu achava que estava fazendo certo e estava fazendo errado, né, que eu achava que era um conceito e é outro. E espero que isso também tenha deixado em vocês aí um formigamento na barriga de curiosidade para também estudar um pouco mais. A gente sempre fala de energia, e o que o Paulo traz é que não é energia, a gente pode estar usando a ideia, mas o conceito, a palavra está errada, segundo o que ele traz. Então, eu não quero entrar em conflito com o que o centro A faz, o centro B faz, o centro C faz, né? Essa não é a ideia. A ideia, mais uma vez, é trazer para vocês alguma coisa que cause curiosidade, né, que dê vontade de vocês irem lá, pesquisarem, estudarem, também se informarem e a gente discutir mais sobre o assunto. Essa foi a minha ideia hoje. Eu não sei vocês, gente, mas eu acho que o Marcelo fez isso com uma maestria hoje, sinceramente, que é o conceito de provocar ir estudar, né? Quer dizer, ir buscar, ir achar o conhecimento, né? E a gente não precisa exatamente concluir isso, mas tem embasamento, tem fundamentação. Então, para a gente poder... O Marcelo está aberto lá no grupo para quem quiser perguntas, né? Isso é parte do nosso trabalho. Aliás, o objetivo principal e maior do nosso grupo no WhatsApp é fazer perguntas para os professores quando a gente tiver dúvidas, para que todos concomitantemente possam usufruir daquele conhecimento. No entanto, o Marcelo Araújo, o Marcelo Falcão, o Carlos, o Maher, não são detentores, nem são senhores do saber, mas eles estudam e dentro de um pressuposto trazem esse conhecimento. E aí cabe a você